Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração. Seja mais que bem-vindo a esse nosso encontro, dando sequência ao estudo do Poder Judiciário na Constituição Federal. Vamos trabalhar a composição do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Aqueles macetes mais manjados que você já viu, peço licença para trazê-los de novo. Primeiro, quantos membros tem o Supremo Tribunal Federal? Olha, STF, somos um time de futebol, portanto, 11 membros, pois são 11 os jogadores de um time. E o Superior Tribunal de Justiça? Esse macete pode ser novidade para alguns, porque fui eu que criei. Sabemos que Cristo foi crucificado aos 33 anos. Então, quantos membros tem o STJ? Somos todos de Jesus. STJ, somos todos de Jesus. Mínimo de 33 ministros é a composição do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça. Sobre a faixa etária, nós já comentamos. O Supremo Tribunal Federal, o STJ, o TST e os ministros civis do STM, a faixa etária é maior do que 35 anos e menor do que 70. Além disso, o Supremo Tribunal Federal são brasileiros natos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Os ministros do STJ são brasileiros de notável saber jurídico e reputação ilibada. Tanto no caso do STF quanto no caso do STJ, o que acontece? São nomeados pelo presidente da República após aprovação por maioria absoluta no Senado Federal. Cuidado, não é no Congresso, é no Senado. Não é na Câmara, é no Senado, tá? Então cuidado com isso aí. Já vi prova colocando no Congresso, na maioria absoluta do Congresso, está errado. A maioria absoluta da Câmara está errada, a maioria absoluta do Senado, né? Todo mundo tem na mente aquela figura que marca Brasília, aquelas duas pilastras ladeadas ali por duas cumbucas. Uma cumbuquinha com a concavidade para cima, outra cumbuquinha com a concavidade para baixo. A para cima representa a Câmara, a para baixo o Senado. Aquelas pilastras em conjunto são o Congresso Nacional, mas um é o Senado e a outra a Câmara. A aprovação se dá no Senado. Quanto aos 33 ministros, no mínimo, do STJ, você tem que saber que 1/3 são egressos de juízes que integram TRFs. Outro 1/3 de desembargadores de TJs, né? Os TJs indicam 3 nomes para cada vaga. E outro 1/3 vem do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público do Distrito Federal e Território, né? Então você tem que ficar ciente dessa composição aqui. Quero fazer uma observação sobre o Judiciário do Distrito Federal. O que acontece? O Judiciário do Distrito Federal é administrativamente vinculado à União. O Judiciário do Distrito Federal é administrativamente vinculado à União. Tanto é assim que quando você é aprovado em concurso do TJDFT, você é servidor público da União. Você vai ser regido pela Lei 8.112. Onde você tem o Judiciário, você tem o quê? Ministério Público. Ministério Público é uma das funções essenciais da Justiça. Se eu disse a vocês que o Judiciário do Distrito Federal está vinculado à União, o Ministério Público que acompanha o Judiciário do Distrito Federal é um braço do Ministério Público da União. O Ministério Público da União ele é formado pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Território. Professor, eu não peguei muito bem essa parte. Esquece em detalhes essa composição do MPU e só saiba, neste momento, que o Judiciário do Distrito Federal está administrativamente vinculado à União e o Ministério Público que o acompanha é um dos braços do Ministério Público da União, que é o MPDFT, beleza? Seguindo, lembra do que eu disse a vocês no intervalo anterior? De como foi que mudou a redação do texto constitucional com a criação do CNJ? É o que eu trago aqui nessa tela. Antes tínhamos o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional. Eis que a emenda 45 de 2004 veio
e criou o CNJ. Esse dispositivo foi desmembrado. Primeiramente, fala-se das sedes. Então, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. No outro fragmento, fala-se da jurisdição. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. O que saiu aqui? O CNJ. Porque o CNJ não tem jurisdição. Perfeito? Veja, o CNJ, eu já disse, ele é aquele órgão que faz o controle administrativo, funcional, patrimonial, financeiro do judiciário. Não exerce jurisdição. Ele está lá no artigo 103b, parágrafo 4º. Veja, compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Aí tem uma série de atribuições que depois nós vamos voltar nela. Mas eu quero agora falar com vocês da composição do CNJ. Por quê? Porque cai demais. Veja, quando você pega essa composição e vai ler na Constituição, ela não está muito clara. A forma com que o legislador constituinte escreveu não favorece nem o entendimento, nem a memorização. Daí então eu resolvi organizar da seguinte forma na sua cabeça. Primeiro, põe em mente que o CNJ tem 15 membros. De novo comigo, o CNJ tem 15 membros. Desses 15 eu já te adianto que 9 são do Judiciário. 9 são do Judiciário e esses 9 do Judiciário são indicados ou passam por 3 tribunais. Quais são os tribunais? Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, e aí resolveram pegar um da Justiça Especializada, o TST. Então, se são 9 membros do Judiciário que passam pela porta de 3 tribunais, 9 dividido por 3, então eu sei que cada um desses 3 tribunais vai indicar, ou dele sairá um membro. O fato é que de cada um dos 3 tribunais teremos 3 membros. Aí o seguinte, quanto ao TST, não tem mistério. Eu vou ter um membro do TST, abaixo do TST naquele organograma que eu pedi para você memorizar tem o quê? TRT. Então eu vou ter um juiz de TRT e abaixo do TRT o que eu tenho? Juiz do trabalho. Então, a partir do TST, o TST de algum modo vai levar ao CNJ um membro do próprio TST, um juiz do TRT e um juiz do trabalho. Perfeito. Professor, como então acontece com o STF e o STJ? Primeiro eu vou fazer por vocês uma pergunta. Eu já adianto que eu vou ter membros da Justiça Estadual e eu vou ter membros da Justiça Federal. Levando isso em consideração e sabendo que eu venho do STF e venho do STJ, faço uma pergunta. O STF ou o STJ trará membros da Justiça Federal? O STF ou o STJ trará membros da Justiça Estadual? Pela lógica, vocês deveriam responder: ora, professor, o STF vai trazer membros da Justiça Federal, o STJ vai trazer membros da Justiça Estadual. Pois não é. Preste atenção. A partir do STF, eu vou ter, primeiro, o próprio presidente do STF é ao mesmo tempo o presidente do CNJ. Então, dos membros do STF que iriam ao CNJ, eu já tenho. Quem preside o STF, preside também o CNJ. Mas a partir do STF, eu terei um desembargador de TJ, portanto, Justiça Estadual, e um juiz de direito, portanto, juiz estadual, né? Justiça Estadual. Agora, a partir do STJ, eu tenho quem? Eu tenho, primeiro, um ministro do próprio STJ. Depois, um juiz de TRF, portanto, Justiça Federal, e um juiz federal, né? É bom você lembrar aquele organograma para você entender. TRF, juiz federal. Então, os 9 membros do judiciário estão assim distribuídos. 3
vêm do STF. O presidente do STF que preside o CNJ, um desembargador de TJ e um juiz de direito. Do STJ, um membro do STJ, juiz do TRF e um juiz federal. Do TST, um membro do próprio TST, um juiz de TRT, portanto, como se fosse um desembargador de um Tribunal Regional do Trabalho, e um juiz do trabalho. Então, assim você pensa os 9 que vieram do Judiciário. Só que são 15 membros, faltam 6. Então, você tem 2 que vêm do MP, 2 da advocacia e 2 cidadãos. Sendo que 2 desses cidadãos, um é indicado pela Câmara e o outro é indicado pelo Senado. Aqui uma curiosidade. Na primeira formação do CNJ, o cidadão indicado pela Câmara foi nada mais nada menos que hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, né? Alexandre Moraes tem um livro de constitucional que recapitular o que foi dito aqui nessa tabela. Veja, STF, o próprio presidente do STF, que é quem preside o CNJ, um desembargador de Tribunal de Justiça, né? E um juiz estadual. Do STJ, vem 3 também. O ministro do STJ, indicado pelo próprio STJ, um juiz do TRF, indicado pelo STJ, um juiz federal, indicado pelo STJ. Do TST, um membro do TST, um juiz do TRT e um juiz do trabalho. Então, beleza? Né? Agora o seguinte, e os 6 outros que faltam? Porque são 15. Aí eu tenho um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República é chefe do MPU. Um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelos órgãos competentes de cada instituição estadual, né? Então, os Ministérios Públicos dos Estados indicam e o Procurador-Geral da República vai escolher alguém para indicar. Beleza. Então, aqui eu tenho os dois do Ministério. Faltam 2 advogados. Então, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal. E, por fim, 2 cidadãos, sendo que um indicado pela Câmara e o outro indicado pelo Senado. Então, daí você tem a composição do STJ. Beleza? Tranquilo? Agora, veja bem. Voltando aqui à questão da competência. Competência é uma matéria, porque veja, eu disse a vocês, quando eu disse assim, ó, quais elementos a gente vai estudar? Eu disse a vocês, nós temos que estudar a composição dos órgãos e até agora eu trabalhei com vocês, a composição do STF, a composição do STJ e a composição do CNJ. Agora a gente vai começar a trabalhar competências. Competência é muita informação, então nós vamos trabalhar as competências de modo geral, nesse primeiro momento, e trabalhar também as que a gente chama de foro especial por prerrogativa de função. O que é isso? São autoridades que o legislador constituinte determina que sejam julgadas, em algumas circunstâncias, diretamente por determinado tribunal. Então, o prefeito, por exemplo, ele não vai ser julgado a princípio por um juiz de direito, ele já vai a julgamento pelo Tribunal de Justiça. O presidente, né, não será julgado a princípio por um juiz estadual, nem mesmo federal, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Julgado pelo Supremo Tribunal Federal em circunstâncias que a gente vai ver nesta aula. Então, quando você tem uma autoridade que pelo cargo que ocupa e em razão da circunstância que se envolve, o legislador constituinte indica que o seu julgamento se dará no tribunal específico, você tem o foro especial por prerrogativa de função. No artigo 29, veja, não está no Poder Judiciário, e por isso que eu já trago de cara, porque, veja, se trata de competência, diz respeito ao Poder Judiciário. Porém, é uma matéria que não está no título dedicado ao Poder Judiciário. Então, por isso que eu estou trazendo aqui. Lá no artigo 29 é dito assim, município regenciar por lei orgânica, votado e tal, né? Aí vem assim, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado, os seguintes preceitos. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Então aqui no artigo 29, inciso 10,
você tem um foro especial por prerrogativa de função, que é a indicação de que o prefeito é julgado pelo TJ. Você que vai fazer concurso do TJ, fique atento a isso aí. Tranquilo? Beleza. Agora veja. De modo geral, os tribunais têm duas espécies de competência. As competências ditas originárias e as competências recursais. O que é competência originária? É aquela causa que já no primeiro momento vai ao tribunal. Porque o que você está acostumado no seu dia a dia, o que é? Alguém entra com ação junto a um juiz de direito, o juiz de direito dá a sentença, aí alguém recorre, aí o recurso vai para o TJ, não é assim? Pois bem, eu estou dizendo de causas que vão direto para o TJ, causas que vão direto para o TRF, causas que vão direto para o STJ, para o STF, né? São de competência originária dos tribunais. Agora, além das competências originárias, o tribunal também tem competência o quê? Recursal. São aquelas questões que chegam ao tribunal depois de terem sido julgados ou julgadas por órgão da jurisdição em instância inferior. Gente, se eu tivesse em sala de aula agora, eu diria assim, estou sendo claro, mas não estou, né? Estou aqui acompanhado da Amanda, nossa câmera woman, né? Amanda, estou sendo claro, porque esse claro para você, né? Beleza, né? Tranquilo. Aí tá. Nos tribunais superiores e no STF, essa competência recursal, ela se subdivide. Você tem a competência recursal ordinária e você tem a competência recursal extraordinária. Como assim, professor? Veja. Quando você vai a recurso para discutir o próprio caso, né? Como assim? Ah, Tunico me bateu, né? Tunico me bateu, mas Tunico não tinha razão, aí Tunico diz que é legítima defesa e pau, aí o juiz deu uma sentença, né? Me condenou Tunico, Tunico não gostou, recorreu. Se ele vai discutir o próprio caso, se ele está trazendo o caso de volta à discussão, é um recurso ordinário. No direito, a expressão ordinário quer dizer aquilo que é comum. Agora, existem recursos que não são para discutir o caso em si. Existem recursos que é para discutir a conformidade da decisão judicial com a norma. Então, no STJ, por exemplo, se a sentença, se o recurso do Tribunal de Justiça contrariou lei federal, eu vou com recurso especial no STJ. Se a decisão judicial contrariou a Constituição, eu vou com recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Então, recurso extraordinário, e a palavra extraordinário aqui está em sentido amplo, é para indicar que não é um recurso que discute o caso em si, mas sim um recurso que está analisando a conformidade da decisão judicial com a norma. Se isso acontece no STJ, o STJ é o guardião da lei federal. Então eu digo que eu estou entrando com recurso especial. Recurso especial, vou dizer de novo, recurso especial. O que é recurso especial? É o recurso extraordinário do STJ, no qual se aprecia a conformidade da decisão judicial com lei federal. Se a decisão judicial contraria a Constituição Federal, eu vou entrar com recurso extraordinário no STF. E no STF, o recurso extraordinário é chamado recurso extraordinário mesmo. Então, o que é o recurso extraordinário? É o recurso extraordinário que se entra no STF para discutir a conformidade da decisão judicial e a norma constitucional. Vou dizer de novo. De modo geral, os tribunais têm duas modalidades de competência. Competência originária, que é aquilo que chega diretamente ao tribunal, e competência recursal. Pronto. A competência recursal se subdivide em duas.
Eu tenho a competência recursal ordinária, lembrando que para o direito ordinário é aquilo que é comum, e eu tenho a competência recursal extraordinária. A competência recursal ordinária, no recurso se rediscute o caso. A competência recursal extraordinária, no recurso, o que se verifica é a conformidade da decisão judicial com a norma determinada. Se é o STJ, que é o guardião da lei federal, o recurso especial vai apreciar a conformidade da decisão com alguma lei federal. Se é o STF, que é o guardião da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, vai apreciar se a decisão judicial está em conformidade com a própria Constituição Federal. Gente, quando você pega o artigo 102 da Constituição, tem competência ordinária, competência recursal, né? Competência originária, competência recursal ordinária, competência recursal extraordinária. Então é bom que você entenda isso aqui, tá? Espero que tenha entendido. Amandinha, tá tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Olha bem, das competências, a que mais cai, inclusive em prova de nível médio, é justamente o foro especial por prerrogativa de função. Os casos em que os tribunais julgam autoridades, beleza? Veja bem, aqui eu criei macetes horríveis, macetes que me envergonham, mas funcionam. Quem são as autoridades julgadas pelo STF apenas por crimes comuns? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho crime comum e crime de responsabilidade. O crime comum é aquele que qualquer pessoa podia praticar, mas essa autoridade praticou um crime que pode ser praticado por outra pessoa, mas na qualidade de autoridade, correto? Então, por exemplo, o presidente matou alguém, mas sendo presidente, em razão do cargo, mas é um crime de homicídio que outra pessoa pode praticar. É o crime comum. Agora tem um crime que é um crime funcional, é um crime de responsabilidade, que é próprio do cargo de presidente, que é próprio do cargo da autoridade, né? Aí é um crime de responsabilidade. No caso do presidente, por exemplo, nos crimes de responsabilidade, ele não é julgado no STF. Nos crimes de responsabilidade, ele é julgado pelo Senado Federal, tá? Mas quais são as autoridades que o STF julga por crimes comuns, tá? Porque os crimes de responsabilidade seriam julgados em outro lugar. Guarda uma palavrinha ou expressão ou que nome que você quer dar. Previ, comi, procu. Como é que é? Previ, comi, procu. Pela última vez. Previ, comi, procu. Quais são as autoridades julgadas pelo Supremo Tribunal Federal em crimes comuns? Presidente, vice-presidente, membros do Congresso Nacional, ministros do próprio Supremo e Procurador-Geral da República. Então são essas autoridades, se praticarem crimes comuns, né? Enquanto a autoridade for, em razão desse cargo, não serão julgados por um juiz de direito, não serão julgados por um juiz federal, não serão julgados pelo STF. Tá? Beleza? Ridículo esse macete. Tem um pior. Quais são as autoridades julgadas pelo Supremo Tribunal Federal em crimes comuns e de responsabilidade? Micotriste faz conta de diploma. Micotriste conta diploma. Horrível. Mico, ministro de Estado. Comandante das Forças Armadas. Tris, membro dos tribunais superiores. Conta, né? São membros do Tribunal de Contas da União. E diploma, o chefe de missão diplomática de caráter permanente. Então essas autoridades são julgadas tanto por crimes comuns quanto crimes de responsabilidade no Supremo Tribunal Federal. Agora tem uma observação aqui. Qual?
No que diz respeito aos ministros de Estado e comandantes das Forças Armadas, o que acontece com esses dois? Se o crime de responsabilidade foi conexo com o crime de responsabilidade praticado pelo presidente, o presidente da República é julgado por quem em crime de responsabilidade? Pelo Senado Federal. Então, se o comandante das Forças Armadas, se o ministro de Estado estava em conluio com o presidente nesse crime de responsabilidade, se o presidente vai para o Senado, eles também vão. Então, se o ministro de Estado e o comandante das Forças Armadas, neste crime de responsabilidade, agiu em conluio com o presidente, já que o presidente é julgado pelo Senado, eles também serão. Então, é sempre que o STF julga o ministro de Estado em crime de responsabilidade? Não. É sempre que o STF julga o comandante das Forças Armadas por crime de responsabilidade? Não. Por que não? Porque se o crime de responsabilidade por eles praticados for conexo com o crime de responsabilidade praticado pelo presidente, vai todo mundo ser julgado no Senado Federal. Beleza? Gente, eu tô sendo assim bem assertivo, porque é muita informação. Eu já assisti aula dessa matéria há muito tempo atrás, que o professor simplesmente dizia assim, ó, essa parte aqui eu não tenho que explicar, vai na Constituição. Então, eu tô querendo fazer mais do que isso por vocês, tá? Então, beleza. Agora, quais são as autoridades julgadas pelo STJ? No caso do STJ é mais fácil. Crimes comuns do STJ, apenas governadores do Estado e do Distrito Federal. Então, crime comum no STJ, só governador. Crimes comuns e de responsabilidade. Aqui é o seguinte. Aqui você tem que ter uma noção, né? Uma noção daquele organograma, tá? Aquele organograma da Justiça vai te ajudar aqui. Veja. Se os membros dos tribunais, né? Se os membros dos tribunais superiores estão sendo julgados por crimes comuns de responsabilidade no STF, abaixo dos tribunais superiores lá no organograma tem quem? Tem os TJs e os TRs. Se os membros dos tribunais superiores por crimes comuns e de responsabilidade são julgados no STF, os membros de TJs e TRs são julgados por crime de responsabilidade no STJ. Se os ministros do TCU são julgados por crimes comuns e de responsabilidade no STF, os membros dos TCEs, os Tribunais de Contas dos Estados, são julgados pelo STJ. Então aqui, ó, já deu para você fazer uma relaçãozinha que te facilita a memorização. Membros dos tribunais superiores, crimes comuns de responsabilidade, STF. Membros dos TJs e dos TRs, crimes comuns de responsabilidade, STJ. Né? Beleza? Em desses, eu tenho quem? Olha, é dito que o Ministério Público é função essencial à Justiça, não é? Beleza. Então pensa aí na Justiça Federal, por exemplo. Lá no organograma. Bem abaixo você tem o juiz federal. Acima você tem o TRF. Depois você tem o STJ e o STF, não é isso? Pois bem. Você tem um membro do Ministério Público que atua junto ao juiz federal, que é o procurador da República. Você tem um membro do Ministério Público Federal que atua junto ao TRF, que é o procurador regional da República. Então veja, dentro do Ministério Público você tem o membro que atua junto ao juiz monocrático e você tem membros que atuam junto a tribunais. Você tem representantes do Ministério Público atuando junto ao TRF, ao STJ, ao STF, não é isso? Então, dos membros do Ministério Público, quais são os que são julgados por crime comuns e de responsabilidade no STJ? Veja,
membros do Ministério Público que oficiem perante o tribunal, tá? Perante tribunais. Então, o membro do Ministério Público da União que atua junto ao juiz federal não conta, não está aqui. Agora, os membros do Ministério Público da União que atuam junto ao TRF, ao STJ e ao STF já estaria aqui. Lembrando que o chefe do Ministério Público da União é julgado por crime comum pelo STF, tá? Vou dizer de novo, calma, tenha fé. O Ministério Público da União tem como chefe o Procurador-Geral da República. Abaixo dele você tem um subprocurador, ou vice-procurador, subprocurador, que é o vice, como se fosse o vice. Depois você tem o Procurador Regional da República e você tem o Procurador da República. O Procurador da República atuando junto ao Juiz Federal, o Procurador Regional da República atuando junto ao Tribunal Regional Federal e o Subprocurador e o Procurador-Geral já no STJ e no STF, beleza? Então, o Procurador-Geral da República, que é o chefe, por crimes comuns é julgado no STF, apenas por crimes comuns. No STJ, por crimes comuns e de responsabilidade, você tem os membros do Ministério Público da União que atuem junto a tribunais, com exceção do Procurador-Geral da República, que está sendo julgado já no STF. O Procurador da República, aquele que atua junto ao Juiz Federal, Juiz Federal não é órgão monocrático? Sim. Juiz Federal é tribunal? Não. Então ele não está nessa lista aqui. Então qual é o membro do Ministério Público da União que vai ser julgado por crimes comuns e de responsabilidade no STJ? Pega todo mundo do Ministério Público da União. Tira o Procurador-Geral da República que está sendo julgado por crimes comuns no STJ. No STF, desculpa. Tira o Procurador da República que é julgado, que não é julgado aqui porque atua junto ao Juiz Federal. Tirou? Quem sobrou? Sobrou o Procurador Regional da República, sobrou o Subprocurador-Geral e sobrou o Subprocurador-Geral. Pronto. Esses membros do Ministério Público que atuam junto aos tribunais, eles vão ser julgados por crimes comuns de responsabilidade no STJ. Gente, eu sei que é muita informação, mas assistam essa aula, se for o caso voltem quantas vezes for necessário, porque é o tipo de informação que pode ser cobrado numa prova de nível médio, tá? E aí vai fazer a diferença. E para mim, eu vejo isso com tanta clareza, porque para mim eu não estou nem memorizando, eu estou entendendo a lógica da coisa, e essa lógica que eu estou tentando transmitir para vocês, tá? Finalizando já esse quadro, olha aqui. Em casos que a conduta do ministro em crime de responsabilidade estiver conexa a crime de responsabilidade do presidente da República, né, o julgamento será também no Senado Federal, né? Aqui eu trouxe o artigo 52, né, da Constituição, que fala a competência do Senado, para você ver. Compete ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente dos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Então foi o que eu disse, né? Você está estudando lá, crimes comuns de responsabilidade do STF, quem é? Micotriste fez conta de diploma, Micotriste conta diploma. Quem são as autoridades julgadas por crimes comuns e de responsabilidade no STF? Mico, ministro de Estado, comandante das Forças Armadas. Tris, Tribunais Superiores, Conta, Tribunal de Contas da União, né? Agora, se o ministro de Estado, se o comandante da Força Armada praticou um crime de responsabilidade conexo do presidente, não será julgado pelo STF, mas sim por quem? Será julgado pelo Senado Federal. Beleza? Tranquilo? Ficou claro aí? Então, gente, foi muita informação nesses dois intervalos, espero que vocês tenham gostado, tenham assimilado, essa aula é para você assistir mais de uma vez. Um beijo, um queijo e até mais.